E o que foi mais importante é que tinha um jurista ali no meio. Tinha gente, né, do nosso time, juristas, e tinha a juíza titular da 12ª Vara, dizendo, isso é importante que a máquina aprenda. Isso, esquece, é mais complexo, a gente deixa para um segundo momento. Essa inteligência do negócio é extremamente importante em negócios do judiciário, tá? Então, assim, a gente trabalha bastante com algumas empresas internacionais. A Intel considerou a gente construtor de IA, foi a primeira empresa brasileira a ser considerada pela Intel construtora mesmo de inteligência artificial. O Codex, já falei para vocês, a nossa empresa está lá também com um catálogo de mais de 1.000 empresas mundiais, chamam Legal Techs, né? Legal Technology. E a Thomson Reuters colocou a gente em primeiro lugar também em algoritmos preditivos. E aí, falando um pouquinho sobre o que a gente está trabalhando, está pequeno a leitura, mas relaxa que eu explico para vocês, tá? O projeto Vitor, eu sou responsável pessoal ali pela implantação, explicando para vocês. Quem já ouviu falar do Vitor aqui? Alguns, né? Então, como não são todos, Vitor é o sistema de inteligência artificial do Supremo. Ele não faz voto, ele não está substituindo os ministros. Tem gente que fala que seria bom, né? Troca aí, pega lá, né? Mas a gente não está fazendo isso, tá? O que ele faz é um filtro de admissibilidade no RE. O RE tem 2 dias, um que pega a admissibilidade mesmo, que é tempestividade, critérios formais, puros, etc. E o segundo dia ele vai para a repercussão geral. Dentro da repercussão geral, os servidores, são 90, por volta de 90 servidores, eles identificam se existe algum tema de repercussão geral naquele caso concreto. Se existir, tem que devolver para o tribunal. Se o tema já tivesse sido julgado no seu mérito, devolve e o tribunal de segunda instância aplica isso. O presidente do tribunal aqui do TJ, por exemplo, do Rio, vai aplicar essa decisão. Se ainda não tivesse sido julgado, fica sobrestado aqui também no tribunal. Então é um filtro de barreira de entrada, para não ir para os gabinetes. É isso que faz esse segundo dia. São 1.000 temas de repercussão geral hoje. Quando a gente começou o trabalho, eram mais ou menos 800, 820. Hoje são 1.000. E vários deles têm um exemplo único que chegou na corte, o tema. Porque está tudo já sobrestado na primeira instância. A máquina não aprende isso de jeito nenhum. Como o exemplo que o Roberto falou, o Diogo falaram, preciso de vários exemplos para treinar. Então, o Vitor hoje está ensinado, assim, a gente ensinou ele a entender 30 temas, que são mais ou menos 55% de todo o volume que chega nacionalmente no Supremo Tribunal. Então, a V0 do Vitor, que já está hoje em funcionamento, que é a versão 0, ela identifica toda a massa de um processo, do formato que ele vem, e tenta botar uma tagzinha para o usuário, para esses servidores, dizendo, aqui tem um tema 800, aqui a gente sugere que tem um tema 300, etc. Então é isso que a gente conseguiu fazer lá com o Supremo e está evoluindo agora para prorrogação, etc. Isso foi pela Universidade de Brasília, eu participo pessoalmente lá desse trabalho. Aqui no TJ Rio, eu vou descer no detalhe já, que foi uma prova de conceito. Não sei se o Dr. Fábio talvez vai falar na apresentação dele também, então vou passar rápido ali. E aí os sistemas que a gente falou. Ali do PNUD ONU, a gente está fazendo um trabalho com o CNJ para identificar a produtividade dos magistrados no país. Então, o que a gente está fazendo hoje? A gente identificou toda a massa a gente recebeu uma massa processual dos magistrados, de vários tribunais, não são todos do país, mas vários tribunais. E hoje tem uma equipe de cientistas de dados e uma equipe do direito tentando fazer como se fosse aquele Justiça e Números. Vocês conhecem o Justiça e Números? Tem os números da Justiça no Brasil, identificando onde tem um gargalo no tribunal, que magistrados /varas estão problemáticos em termos de prazo, de movimentação e etc. Porque aí pode ser um problema de volume na entrada, nesse tribunal, ou pode ser um problema ali no trabalho mesmo de determinados magistrados. E aí o CNJ pode atuar com esse dado, com essa informação que é gerada com inteligência artificial. E esse é um projeto que foi bancado pela ONU de Nova York, foi também o único projeto brasileiro aceito lá. E aí, falando do trabalho aqui, no tribunal, essa é uma tela do sistema que rodou aqui, vou tentar explicar isso para vocês. Pensa uma execução fiscal que a gente tem
praticamente uma função administrativa. A parte jurisdicional é muito pequena. Então a gente precisa fazer um monte de diligências, identificar se o processo teve citação. Se teve citação, precisa rodar o Bacenjude. Se o Bacenjude é negativo ou parcial, precisa rodar outros sistemas como o Renajude, que busca veículos e penhora, barra, restringe circulação, e o Infojude, que vai no imposto de renda e identifica eventuais... Primeiro baixa o imposto de renda e manda para a procuradoria, vamos dizer assim, né? O que a gente ensinou a máquina a entender? A entender se existia bens, a fazer todo esse fluxo. Então, rodar o Bacenjude, rodar o Infojude, rodar o Renajude. Próximo passo seria já fazer a integração com o RGI, os sistemas de cartório de imóveis. Outra integração que é possível também para as execuções fiscais para todo o tribunal é com falecimento. Se tiver falecimento, não precisa ficar o juiz dizendo, faleceu. Não, a gente já tem essa informação em tempo real. E aí a máquina gerou esses resultados. Aqui é um exemplo de decisão que foi montado pela magistrada, tá? Não, a máquina não montou isso, então são 10 modelos e que são modelos mais utilizados em uma execução fiscal. Então a máquina faz todo o procedimento e depois gera a decisão. Mas eu coloco um alerta sempre, em toda conversa que a gente tem com o público, a gente precisa sempre do humano avaliando o resultado da máquina. Sempre. Ninguém quer ser julgado pela máquina. Se for falar, bota a máquina para te julgar aí, quem levanta a mão que topa? Ninguém? Sério? Eu também não. É isso que a gente precisa ter esse cuidado, então tem uma discussão ética ali no sentido de, o magistrado, se ele confiar muito na máquina, de repente ele não vai ler, eu sempre dou o alerta de que é necessário que se verifique os resultados. A gente rodou 7 mil processos aqui do Tribunal do Rio, foram 361 milhões buscados em Bacen, o resultado foi grande, eu não sei se o doutor Fábio vai falar um pouco sobre isso, se eu pulo esses resultados. Doutor Fábio, você me ouve? Pode falar? Ok, então é um resultado que assim, o tribunal confiou em ousar inovação. Assim, vamos tentar inovar. Pelo que eu tenho notícia de ver palestras do Dr. Fábio já em algumas vezes, assim, acho que são 5, 7 provas de conceito que o tribunal está tentando ver o que existe inovação para trazer para a área de fim, né, para a área de negócio. Então 31 milhões foi o valor bloqueado, 3 erros que a máquina teve, e a economia com pessoal, a máquina fez um trabalho de 4 anos em 3 dias, economizando 18 milhões de reais. Pessoal, pensa que essa atividade é muito simples. Ela é muito simples, é preencher um monte de formulário. Então isso aí é passível de mandar para a máquina com uma confiança muito grande. Mas gerar decisão complexa, eu falei para vocês, esquece, por esse momento a tecnologia não vai ajudar tanto como a gente posicionou lá em Stanford, né? Mas coisas simples a gente consegue fazer hoje com uma facilidade muito grande, né? 32 milhões foi a arrecadação, no caso do município do Rio que arrecadou. O tribunal ganhou 2 milhões 130 mil reais em arrecadação de custas e taxas judiciárias, e a acurácia foi muito alta, acima de 90%, e 7 mil processos com 3 erros. Isso aqui é um outro exemplo, que a máquina também processou dados da mesma vara, e aqui a gente tentou filtrar as exceções de pré-executividade por tema. É tema principal, tá? Então eu tenho lá ilegitimidade, tem nulidade de auto-infração ou de multa, etc. Temas de prescrição. Está vendo que o outros é o maior? Está ali com 1.028 temas. A dificuldade ali é melhorar a acurácia para esses outros, mas os outros temas já estão bem tranquilos da máquina entender o que o advogado está pedindo, entender qual é a discussão e saber que se tiver modelo, num tema daquele de imunidade, por exemplo, tinha 86 processos absolutamente idênticos. Como que o magistrado entende isso se a separação não é feita pela máquina? Ele vai julgar, e são 5 magistrados, um titular e 4 substitutos, acho que é mais ou menos uma vara muito grande, e um monte de servidores, e analistas, e técnicos, e estagiários, e vai cair na mão de várias pessoas que vão ter que buscar, cadê o modelo, como é que eu julgo isso, como é que faz, etc. Quando você bota tudo junto para julgar, é mais rápido, mais fácil. A lista é a mesma coisa, mas na linguagem da máquina, dizendo temas que se confundem entre si, são temas multilabel, ou seja, não tem só o tema nulidade. Ele tem nulidade e pagamento, ou ele tem nulidade e legitimidade. Então é isso que é mais difícil para a máquina pegar isso, mas ali a gente mostra como que faz isso. Em termos de busca, esse trabalho a gente está dialogando muito com o Supremo também, para botar esse buscador lá. A gente fez um buscador para os advogados,
Quem é advogado no país aí, já vi que são 70% desse auditório, só botar sua OAB, gratuito. Quem está bancando isso é a OAB Federal. Você bota OAB Júri, você pode entrar pelo site da OAB, etc. E a gente colocou vários algoritmos de inteligência na busca. A gente já teve mais de 70 mil usuários, a gente tem 70 mil usuários hoje, né? Que já acessaram, já buscaram, etc. E a gente teve mais de 1 milhão de pesquisas, 1.400.000 e alguma coisa pesquisas. Então isso efetivamente está ajudando o advogado a pesquisar melhor, a chegar mais fácil onde ele quer chegar. Ah, mas tem outras ferramentas. O Jus Brasil, por exemplo, ajuda muito, muitas pessoas. A diferença aqui é que a gente está colocando, assim, a máquina vai treinando a cada uso do advogado. Se já tem 5 pesquisas, 10 pesquisas que foram feitas para determinada entrada, sei lá, dano moral, valor do dano moral médio, etc. Uma pesquisa X. E a saída que o advogado ficou mais de 3 segundos buscando ou que ele tirou cópia, print ou buscou a informação. Isso a máquina valida como um ok. Tem 5 validações de ok. Tem ali Supremo, deixa eu ver se tem tela, acho que está distante, vocês não vão conseguir ver. Mas... Tá, então é isso, a gente tem 10 tribunais, a gente então buscou a jurisprudência, são 5 milhões de acórdãos hoje, de Supremo, STJ e TST, e abaixo a gente tem 4 tribunais estaduais, e é isso que está rodando, tá? A máquina então está fazendo essa busca, mostrando alguns resultados, aqui a gente não tem informação real mesmo, tá? E aí mostra alguns resultados, você consegue dar o print. E aqui é um sistema de pesquisa pronta. Isso ainda não está pronto, é pesquisa pronta, mas ainda não fomos até lá. A gente está terminando de codar isso aí, de escrever o código mesmo, de treinar os algoritmos para dizer, olha, pesquisa pronta em qual sentido, qual é o posicionamento do tribunal. A gente colocou peso 2 para o Supremo, peso 1,5 para STJ/TST, dependendo de for o tema, que eles estão iguais. E peso 1 para o teu tribunal local. E aí peso 0, né, para os outros tribunais, que vão aparecer lá no final da lista. Então isso facilita também essa busca para o advogado / juiz, etc. Né? E aqui eu vou mostrar um pouco para vocês no trabalho que a gente fez para Thomson Reuters. Cada pontinho desse aí, só para vocês verem o que o advogado faz hoje nessa área de dados. Tá? Cada pontinho desse aí que você está vendo à distância, mas você vê alguns grupos, é um cluster de 500 mil processos do Tribunal de Justiça de São Paulo. Está vendo ali? Você está identificando mais ou menos o tema de cada um? Né, gente? Né? Não dá para ver ali, né? Dá para ver que alguns se juntam. Em que... Deixa eu ver se eu tenho aqui um... Dá para ver ali? Acho que vocês não... Está distante ali, mas vê as 2 bolinhas meio que azul, eu não enxergo bem as cores. Lá no meio tem umas bolinhas que não tem um grupo de processos, não tem? Que não tem um monte de bolinha junto. Está meio separado. O que a gente faz ali? A gente tenta dizer para a máquina como juntar aquelas bolinhas, como juntar aqueles processos. Tá? Aí a gente fez isso em relação a esses temas maiores. Você está vendo ali que tem... Aqui eu vou conseguir, eu acho. Aqui na televisão ele não aparece, né? Mas vão ver ali que é verde nas telecoms, tem 2 grupos. Um deles é internet, o outro deles é telefonia móvel. Então a máquina já consegue fazer essa separação temática mesmo dos temas. E é assim que a máquina está lendo um acórdão hoje nos nossos trabalhos. Ela está lendo o que é o tema da ação, o tipo de ação, né? O resultado da sentença proferida ou não, o tipo de condenação, quais são a legislação, qual é a legislação citada, etc. E é por isso que está gerando uma produção melhor para a OAB. Isso aqui eu vou pular um pouquinho. Esse sistema é legal a gente falar para vocês. Não sei se vocês viram o valor econômico, acho que foi segunda-feira. O tanto de fraude processual, e aqui o Tribunal do Rio passa por isso, que eu tenho notícia que assim, é muita fraude também, que às vezes o juiz não sabe, ele tem a informação de um processo e carimba ali, dá uma sentença, etc., dizendo, ok, você está pedindo dano moral contra uma telecom, você foi negativado, ok, dano moral para você. O que se percebeu? A Ernst Young calculou que 600 milhões de reais são gastos todo ano com essas fraudes. Então não são advogados, na minha percepção, nem partes ali, são partes de quadrilhas que estão utilizando o judiciário para se beneficiar. 600 milhões de reais é o custo das telecoms. E aí eles fizeram uma contratação grande, esse é o maior sistema de inteligência artificial aplicado ao direito do país hoje, e a gente está construindo isso, acho que é 2 meses e meio ainda para ficar pronta a primeira versão.
de uso para as telecoms. É uma associação de telecoms, quando você faz portabilidade de celular, sabe? Assim, é a associação que faz, não é a empresa XYZ. Eles entenderam que era importante ter os dados concentrados para aplicar inteligência e mais ou menos é isso aqui o sistema, tá? Tá muito... se bem que a tela grande a gente consegue ver mais ou menos, né? Aqui a gente quer dizer... A gente está ensinando a máquina a entender se é procedente ou improcedente determinado pedido e quanto vai ser o valor de dano moral médio deferido por vara. A gente não vai conseguir por magistrado, porque a informação muda muito o magistrado substituto dentro de uma vara, mas na vara a gente está conseguindo um resultado bem interessante, eu vou mostrar para vocês. Assim, aqui é o outro lado da história, dizendo para o advogado, na verdade para o departamento jurídico das empresas, o que ele pode concordar ou não. E ali alertas do sistema e dizendo, olha, isso tem possibilidade de fraude, então não faça o acordo nesse caso, e aí a gente solta um relatório para entregar para o magistrado, para ele saber que existem problemas com esse processo, ou possíveis problemas com esse processo. É a quantidade de ações, visão da máquina, ali a distância entre o advogado de uma comarca e outra. Isso é uma métrica que as telecoms têm de identificar fraude. Porque se o advogado está peticionando em outras regiões que não é dele, normalmente são situações que geram um alerta. Não que o advogado esteja ali fazendo algo errado nesse ponto, só posso advogar em vários outros locais, né? Mas quando tem esse fluxo é porque é uma quadrilha atuando em conjunto. Mais ou menos essa percepção que eles já tiveram, tá? Fluxo de danos, onde estão esses processos, onde são os advogados, etc. Deixa eu ir avançando, e aí mostrar algumas coisas para vocês. O que a máquina consegue pegar? Tal modelo apareceu tantas vezes por tantos advogados, tal outro modelo, tantos... Então, a gente ensinou a máquina a entender exatamente o modelo utilizado, independente da forma que ele é utilizado, né? Da letra, etc., do formato. Às vezes, em alguns deles, vou mostrar aqui para vocês, aqui são as diferenças, tá? Não vai dar para ler exatamente, mas a máquina consegue também dizer para a gente quais são as diferenças. Aqui você está vendo que é um timbre de escritório e o outro sem timbre de escritório. Então é um modelo que de repente alguém copiou o modelo, mas é o mesmo tipo de ação. E aí a gente precisa olhar só o fato se está diferente ou não. Tá? E aí essa é uma diferença. Assim, vamos lá, é o mesmo modelo, mas tem ali diferença. Aí tem às vezes protocolos que não existem, etc. Esse modelo aí específico, com 99% de similaridade, foi utilizado para 44 processos idênticos, mesma parte, contra as 4 telecoms. Então isso provavelmente vai ser fraude, né? Não sei se é, mas... Porque quem decide se é fraude ou não vai ser o judiciário em si e junto com as telecoms. A gente só fornece a informação. Ali a quantidade de advogados, isso aqui é legal, que você vê os advogados que estão no meio, são os que litigam contra as 4 teles. Então isso é algo importante para observação lá. Aqui a máquina pegando todos os pedidos também, a máquina consegue hoje te extrair todos os pedidos. Isso é um back-end, a parte de trás do sistema. Então a gente ensinou os algoritmos a entenderem isso. Esses são as separações dos processos, é mais específico, vou passar direto, pegando também informações sobre os advogados, etc. E aqui a gente chega a uma rede neural que a gente construiu para dizer qual é a previsão de julgamento das telecoms. A nossa ideia é que evoluir esse algoritmo para liberar isso para todos os brasileiros, os advogados no Brasil. Brasileiros não, desculpa. Mas liberar um pouco isso para o advogado, para ele ter um pouco de previsão temporal. Vou ganhar quanto tempo esse processo nessa vara, para poder pensar no fluxo de caixa deles. A OAB tem conversado com a gente sobre isso, porque como é complexo, é mais difícil de verificar como fazer, etc. Mas para as telecoms, esse é o resultado que a gente pode ver. Qual é o valor da causa, o valor pedido, o valor concedido, a gente tirou então a sentença e botou a máquina para dizer quanto que ela daria em sentença. E foi mais ou menos essa a posição. Vocês vão ver que muitos estão parecidos, né? Muitos a máquina acerta bastante, mas muitos outros não. Tem um ali que ele pede, sei lá, a máquina entendeu que ia ser 8 mil, é o quinto de baixo para cima, mas foi concedido 5 mil. Então é isso que precisa regular para identificar. E esse é um outro sistema que a gente está escrevendo agora. Pensa uma petição. Ela tem fatos, ela tem leis, ela tem jurisprudência e ela tem pedido. Não é isso? A decisão não é a mesma coisa? Ela se baseia em fatos, relatório ali,
Depois eu tenho a fundamentação, que aí eu vou ter lei/jurisprudência, e depois eu tenho o dispositivo. A estrutura é a mesma. A gente ensinou a máquina a entender isso. A gente ensinou, na verdade, esse caso são 6 camadas de inteligência, são 6 algoritmos que são empilhados entre si, que a gente construiu lá, para identificar isso. Eu quero saber a lei, eu quero saber o julgado que foi citado. E aí a gente, para entregar, isso é a parte do pedido, para entregar a jurisprudência que tem relação com o seu caso concreto. Isso ainda não está disponível, mas a gente consegue ir bastante além. Então, o que eu ia concluir para vocês? Isso é uma parceria que a gente tem de dados. Antes de terminar, só queria falar para vocês assim. Eu também era só advogado, vamos dizer assim, há 4 anos atrás. E aí surgiu a oportunidade de eu estudar algo que eu gostava, eu já era investidor de startup desde 2013. Eu falei, será que não existe uma aplicação, etc., que a gente poderia fazer? Vocês conhecem o Reclame Aqui? Todo mundo conhece? Então, a primeira startup que eu fiz mesmo, eu entrei na produção, eu vendi para o Reclame Aqui. A gente chama de ODR, Online Dispute Resolution, que é mediação online, que é algo importante que a gente achava no Brasil. Eu não estou naquela operação. Achei muito legal aquilo. Eu falei, qual é então a diferença, assim, o limiar da tecnologia com o direito? E aí foi a ideia que a gente teve de aplicar a inteligência artificial. É um campo super interessante, é um campo que você deixa um pouco de ser advogado, você vai ser um jurista de dados, bem legal, você vai ensinar mais, você vai entender, conversar com o engenheiro o dia todo, é diferente, mas é muito legal. E tem uma outra área que eu vou deixar os colegas falarem, que é a área de direito digital, que é um pouco diferente de tecnologia jurídica, que é o direito digital avalia todos os reflexos que a tecnologia produz. Os reflexos da inteligência artificial no judiciário, qual é a responsabilidade em relação a isso, etc., que também é super interessante para o advogado, magistrado, todos os juristas entenderem um pouco esse mundo. Então, desculpe se eu me alonguei, mas eu acho que eu bati o tempo e obrigado por essa pergunta.